Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 14 de Gênesis. O início do capítulo 14 é a guerra dos 4 reis contra 5 reis. Você pode ler até o versículo 11. É o primeiro registro de guerra na Bíblia. Mas eu vou ler a partir do versículo 12. Dando sequência, à história dessas guerras, Ló, a gente viu que Ló, o sobrinho de Abraão, estava morando perto das terras de Sodoma e Gomorra. Essa foi uma região atacada por essa guerra. E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram em poços bem profundos, provavelmente até morreram. E os reis vitoriosos dessa guerra pegaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. E aí, continua no versículo 12 assim: apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e perseguiu até Obá, que ficam ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Meu Deus! Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, que era o rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para vocês. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga que fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Mamre. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém. Nossa, como Abraão era sábio, né? Deus, fale aos nossos corações, ministra aos nossos corações, revele aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Queridos, aqui a gente vê o primeiro registro da guerra e em seguida a gente vê uma das pessoas que estavam presas conseguindo escapar e indo correndo contar para Abraão que o sobrinho Ló dele, querido, estava preso. Olha só, a gente viu ontem que Ló teve a oportunidade de escolher qual parte da terra ele queria. Abraão falou: pode escolher, eu não me importo com isso, né? E Ló escolheu a melhor parte pelos olhos, né? Que era a terra mais frutífera ali, com mais irrigação e tudo mais. E mesmo assim, Abraão não ficou chateado nem nada, ele amava o sobrinho. E aí, quando Abraão descobriu que o sobrinho estava prejudicado, preso, Abraão largou tudo e foi para a guerra. Gente, em nenhum momento até agora teve uma descrição de Abraão como um guerreiro. Pelo contrário, Abraão já tinha uma idade avançada, pegou a esposa estéril dele, caminhou, indo na promessa de Deus. Isso nos faz lembrar que não importa o seu perfil, não importa o quão manso ou o quão explosivo você é, o quão parecido com Abraão ou o quão parecido com Pedro você é. Tem situações que você vai precisar entrar em guerra. Abraão virou um guerreiro para proteger o seu sobrinho que estava preso.
Tem situações, queridos, que você vai ter que colocar a tua armadura de guerra e marchar. Marchar em oração, sabe? Marchar com toda a fé do seu ser. Orar com toda a fé da sua alma. Clamar, trazer à existência aquilo que você quer que aconteça. Tudo aquilo que você quer e que você enxerga que pode ser uma guerra espiritual, não tenha medo. Vista as armaduras do rei e guerreie e marche. Abraão pegou ali os 318 homens, mas ele pegou principalmente toda a coragem e fé que ele tinha naquele que nunca, jamais perdeu uma batalha sequer. Como você entra nas suas batalhas? Como você entra nos teus embates? Você entra sabendo que Deus é contigo e que Ele nunca perdeu nenhuma batalha? Meu Deus, imagina você tendo que entrar numa situação de guerra, sabendo que no seu time, no seu exército, existe alguém que nunca perdeu nada, nenhuma guerra. Tão forte que ele venceu todas até agora. Meu Deus, como você entraria confiante? Como você entraria sorrindo? Como você marcharia nessa guerra com toda a certeza da vitória? Oh, meu Deus, hoje eu quero te lembrar que Deus está no seu time. Deus está do seu lado na guerra. E foi exatamente isso que aconteceu. Abraão entrou lá, pegou tudo de volta. Pensa, Ló era rico, Ló tinha muitos bens, muitas pessoas que o seguiam. Abraão foi lá, versículo 16, trouxe de novo todos os bens, trouxe o Ló, os bens de Ló e ainda o povo e as mulheres e tudo mais. E aí a gente tem o primeiro registro de um sacerdote na Bíblia, Melquisedeque. Quando Abraão regressava, ele se encontrou ali com o rei de Sodoma e Melquisedeque, né, que era rei de Salém e era também sacerdote de Deus. E Melquisedeque, sacerdote, abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo. É bendito que seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas suas mãos. Melquisedeque, esse sacerdote, ele lembrou a Abraão que a vitória não veio das mãos de Abraão, a vitória veio de Deus. E Abraão sabia. E aí teve o primeiro registro também de dízimo. Abraão deu ao sacerdote 10% de tudo, né? O dízimo de tudo que ele tinha conquistado. E aí o rei de Sodoma falou: dê às pessoas também, fique com os bens. Mas Abraão não queria de maneira nenhuma que fosse diminuído a graça de Deus. Se Abraão tivesse que escolher, fica com isso, fica com aquilo, negociar coisas que ele tinha pegado de volta ali na guerra, poderia parecer que Abraão conquistou pela força das mãos dele. Mas não, Abraão queria falar: nada disso aqui é meu. Nada disso que eu conquistei aqui veio de mim. Tudo veio de Deus. Sabe, queridos, um dia Jesus vai voltar. O Rei da Paz virá buscar os verdadeiros adoradores. E faz parte de ser um verdadeiro adorador depositar todo o nosso coração, todos os dias, nos tesouros do céu. Sabe, não se importar com as coisas daqui. Deus vai vir e vai buscar o exército dele, que não teve medo de marchar, defendendo a verdade, o amor. Sejamos como esse exército de Abraão, sejamos como Abraão, confiante que no nosso time tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu li um comentário da Rosana Barros que me emocionou aqui, que fala assim: sob a bênção do nosso sumo sacerdote e sob a bandeira ensanguentada do Cordeiro de Deus, marcharemos como um exército triunfante rumo à terra prometida. Sabe, a nossa armadura está em Cristo. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Que a gente não desanime de marchar pelas coisas que são certas, pelas coisas de Deus, por aquilo que Ele plantou no nosso coração, por aquilo que vem dEle. Sabe, queridos, nós já temos todas as promessas que a gente precisa em Deus. A gente não precisa de revelação de mais nada. Porque Deus já nos prometeu uma vida em abundância, uma paz que excede o entendimento, a boca cheia de riso, não é mesmo?
andar como quem sonha. Deus já fez promessas aqui na palavra para nós. E hoje Ele veio nos lembrar disso. E eu quero orar por você. Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma lição. Obrigada, Pai, por tudo que tem feito por mim. Por todos nós. Obrigada, Senhor, por cada testemunho que eu tenho recebido através desse podcast, através do canal do YouTube. Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Que esse áudio seja ouvido e as pessoas ouçam a Tua voz e não a minha, Senhor. Que esse áudio chegue mais e mais longe, em mais e mais países, de pessoas que precisam ouvir Tua voz, de pessoas que estão buscando um abraço do Senhor. Que esse áudio chegue em forma de abraço. Que essa pessoa sinta o inundar da Tua presença no ambiente que ela estiver. Oh Deus, que eu fico imaginando onde essa pessoa está ouvindo a Sua voz hoje. Se ela está no carro, se ela está no trabalho, em casa, na mesa do café da manhã, no quarto, no secreto. Que o Senhor inunde esse ambiente. E que o Senhor venha lembrar essa pessoa que, mesmo o tamanho da guerra que se apresente, o Senhor está no nosso time, o Senhor está no nosso lado da guerra e o Senhor nunca perdeu uma batalha. Pai, que a gente lembre que a vitória sempre veio do Senhor, que tudo que temos e somos vem do Senhor, que a Tua graça nunca seja diminuída, nada é da força do nosso braço, Senhor. Nos capacita para conquistar aquilo que é da Tua vontade. Pai, eu peço que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoa. Amém.